Aleluia. Pai, muito obrigado por essa manhã. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar, para agradecer por tudo que Você tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque a nossa aliança em Você, Pai, é eterna. Nos dá plena convicção de que estamos firmes em Você. Nos dá plena convicção daquilo que Você prometeu vai se cumprir, porque Você é fiel, Pai. Obrigado, Pai, porque nessa manhã meus irmãos estarão com os corações abertos para receber da influência da Tua palavra, que eles possam ser como aquela terra fértil que quando o semeador sai a semear, a certeza que vai frutificar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Muito obrigado, pessoal do louvor, já a gente volta. Então hoje nós estamos iniciando um novo tema, compromisso e aliança. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois tópicos, compromisso e aliança, porque eles são totalmente ligados, interligados. Não tem como ter uma aliança sem um compromisso. Na verdade, desde o início da criação do mundo, o Senhor, Ele deseja do homem ou da humanidade o compromisso. Uma fidelidade ou uma obediência por parte do homem. Desde o início do mundo, foi estabelecido termos dentro de uma aliança que Deus faz com a humanidade. E dentro desses termos está fé e obediência. Fé e obediência nos faz andar em lugares que muitas vezes nós não estamos vendo, mas temos plena convicção do que nos foi prometido. Então, quando Deus fala ao homem e Ele começa a estabelecer a aliança desde a criação, Ele diz, ei, não coma daquele fruto, e ele diz várias coisas ao homem, mas ele diz, não coma daquele fruto em Gênesis 2, e ele dá uma ordem ao homem de obediência, de se manter obediente, a uma sinalização imposta a Deus. É interessante que quando nós vamos estudar, e abre comigo Deuteronômio 30, verso 19, nós enxergamos Deus sempre dando caminhos, e o caminho de uma obediência sempre traz uma promessa, sempre traz algo benéfico. Amém? Quando uma criança ela é obediente dentro de casa, você termina fazendo consequências dizendo, aquela criança é boa. Ou geralmente você quando é pai, diz, se você comer eu vou lhe dar R$2. Se você comer até o final, a gente vai sair, seja obediente. Fique quieto, se você ficar quieto, depois papai no final do ano compra um presente para você. Por quê? Porque a obediência até naturalmente, ela traz um benefício. Amém? Espiritualmente da mesma forma. Eu queria que colocasse a primeira imagem, por gentileza. Espiritualmente, da mesma forma, nós não podemos tratar pessoas da mesma forma. E a Bíblia, Deus, ele trata dentro da Bíblia, a humanidade de uma forma crescente. Então, eu não consigo tratar e dar uma responsabilidade a essa criança menor da mesma forma que eu daria uma responsabilidade a uma criança maior. É impossível. Eu não tenho como pegar um bebê recém-nascido, eu tenho um filho que está com 2 meses, o nome dele é Henri, eu não tenho como dizer assim, arrume sua cama. Não dá. Por quê? Porque ele tem um nível de maturidade dele. Eu me alegro demais se eu chegar em casa e já ver ele sorrindo. Porque isso é o nível que ele vai alcançar. Mas quando eu falo de uma criança que tem uma certa maturidade, eu posso falar com ela e dar apontamentos a ela do que ela deve fazer. Amém? Deus da mesma forma, Ele falou com a humanidade desse jeito. Ele vai trazendo apontamentos e esses apontamentos são chamados de dispensações. Você pode passar o slide, por gentileza? Dentro das dispensações, nós vamos enxergar 5 momentos importantes e cruciais da Bíblia. O primeiro momento, a criação. O segundo momento, o dilúvio. Um terceiro momento, a vinda de Cristo. Um segundo momento, a segunda vinda de Cristo, algo vindouro. E um quinto momento, o dia do juízo. Então, dentro do panorama que a Bíblia nos descreve de momentos cruciais, nós separamos e estudamos ele em 7 dispensações. São 7 janelas temporais, onde nós entendemos uma revelação específica. Por quê? Porque o homem, ele estava, quando na criação, como um bebê. E Deus, ele precisava ir revelando ao homem coisas e passos até a chegada de Cristo. Então pode passar, por gentileza, o próximo slide.
Então nós enxergamos essas 7 dispensações através da inocência lá na criação. Quando Deus faz toda a criação, o homem ele ainda não tem a consciência e ele tem a responsabilidade só de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois nós entramos numa dispensação da consciência, onde o homem comeu. E agora sim, ele tem um conhecimento do bem e do mal. Depois, nós enxergamos uma dispensação chamada de governo humano, após o dilúvio com Noé. Patriarcal com Abraão, lei com Moisés, graça a que nós estamos inseridos hoje. E uma do milênio. Mas todas as vezes que Deus ele vem trazendo e mudando essas dispensações, Ele faz uma intervenção. Por quê? Pode passar por gentileza? Porque o homem tinha uma responsabilidade em cada uma delas. Como eu falei para você na inocência, o homem ele não deveria comer. Era responsabilidade do homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele vai e come. Era responsabilidade do homem, depois de ter o conhecimento do bem e do mal, viver de uma forma plena. Mas aí você vai e enxerga Caim matando Abel. A maldade, a violência entrando no mundo. Então, dentro desses pontos, nós enxergamos que o homem tinha uma responsabilidade. Só que, por conta da desobediência do homem, há uma consequência. E quando acontece essa consequência por conta de uma desobediência, há uma intervenção da parte de Deus. Deus é necessário fazer essa intervenção. E essa intervenção da parte de Deus é chamada de aliança. Coloca para mim, por gentileza, as 8 alianças. Deus faz essas intervenções. Ele diz, epa, eu tinha uma aliança com você. Lá no jardim, chamada Éden, que era uma aliança perfeita, era a aliança ideal para a humanidade. Mas porque você comeu de algo, me desobedeceu, eu preciso agora fazer uma nova aliança com você, com novos termos. Digamos na linguagem de hoje, com um aditivo. Então o Senhor insere nas alianças, ponto a ponto de intervenção naquilo que Ele quer mostrar ao homem. E Ele vai apontando especificamente para Cristo em todas elas. Cristo. Desde o jardim, desde a criação, quando o homem cai, Deus olha para Eva e diz, a semente da mulher viria. Ele está fazendo um apontamento de Cristo. Depois, em Noé, ele faz da mesma forma que a arca foi criada. E aqueles que estavam dentro da arca, eles estão salvos da destruição do mundo. Eu e você, que estamos em Cristo, somos salvos do mundo. Uma tipificação. Da mesma forma com Moisés, aquele que nos libertou o povo hebreu do império do povo egípcio. Agora, Cristo nos liberta do império das trevas, do império do pecado. Então, todo o Velho Testamento, através das alianças, apontam a Cristo. Todo o Velho Testamento, ele aponta a Cristo. Porque hoje em dia, muitas vezes, nós escutamos por aí as pessoas dizendo, não, o Velho Testamento não é mais válido para a gente. Ei, não. Você não pode desprezar as suas raízes. Não temos como desprezar aquilo que Cristo, que Deus apontou para a humanidade desde o Velho Testamento. Amém? Eu queria fazer um rápido trecho desse livro, O Magnífico Jesus. Ele está no combo, de Tony Cook. E ele fala sobre a centralidade de Cristo. No capítulo 4, na página 94, ele fala assim: do começo ao fim, a Bíblia tem um grande tema: a pessoa e a obra de Cristo. Os livros da Bíblia se encaixam em grupos, de modo geral. Há 5 grandes divisões nas Escrituras. E elas podem ser convenientemente fixadas nas memórias por 5 palavras-chave, sendo Cristo o único tema. Então Cristo, ele está apontando que Cristo, desde o início, Ele é o tema da Bíblia. E aí ele continua. Os 5 pontos: preparação, o Antigo Testamento; manifestação, os Evangelhos; propagação, Atos; explicação, Epístolas; e consumação, Apocalipse. Em outras palavras, o Antigo Testamento é a preparação para Cristo.
Nos evangelhos, ele é manifesto ao mundo. Nos Atos, ele é pregado e o seu evangelho é propagado ao mundo. Nas epístolas, o seu evangelho é explicado. E em Apocalipse, todos os propósitos de Deus em Cristo e através de Cristo são consumados. Meu irmão, Cristo é o centro do evangelho. Então, em todas as alianças, como nós vemos, Cristo, ele é referenciado. Ele é o centro de tudo aquilo que nós desejamos. Por que eu estou falando isso? Porque através de Cristo, eu e você temos um compromisso firmado com Deus. Uma nova aliança. Um compromisso mútuo da minha e da sua parte. O apóstolo Paulo, ele também enfatiza essa plena convicção de que Cristo era apontado no Velho Testamento. Em Atos 28, verso 23, pode abrir lá comigo. Fala assim: havendo eles marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, ele pegou a lei, ele pegou os profetas, e ele foi persuadir quem? Os judeus, os fariseus, a entender que Cristo, que Jesus estava exemplificado desde o Velho Testamento. Então nós enxergamos a centralidade de Cristo desde o Velho Testamento. Nós enxergamos a aliança que Deus tem comigo e com você, um plano de redentivo, do início da criação até hoje, para que eu e você hoje pudéssemos ser salvos e inseridos numa superior aliança. Amém? Então nós temos plena convicção de que é importante entender as alianças que Deus faz com a humanidade, porque se não tivéssemos essa plena convicção, não entenderíamos que é uma aliança superior. E você hoje está inserido nela. Você hoje tem o direito de estar inserido nela. A Bíblia deixa claro que é... vamos abrir lá comigo em Hebreus. Aleluia. Hebreus 8, 6. Ele fala sobre Jesus como mediador e sacerdote. Hebreus 8, 6 fala assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ele está falando de quem? Do Velho Testamento, das outras alianças. Ele está apontando Moisés, Abraão. Ele está dizendo, ei, eu como mediador, Jesus é superior. E ele continua, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseados em promessas superiores. Por que ele está apontando que é superior à antiga? Porque naquele tempo, todas as vezes que era feita uma aliança, era necessário que fosse feito um derramamento de sangue. E aquele derramamento de sangue não era eterno, era momentâneo. Todas as vezes, alguém tinha que ir lá, para entrar em contato, para falar com Deus, tinha que derramar o sangue, para que ele pudesse ter um contato com o Senhor. Mas hoje não. Cristo Jesus, um sangue, o precioso sangue de Cristo, é derramado por mim e por você, para que não mais precisemos fazer coisa alguma, mas sim pela fé e obediência, com o nosso compromisso com Deus, fé e obediência, tomarmos posse daquilo que é uma herança superior, porque essa promessa é superior, porque agora eu e você temos a vida eterna pelo sangue de Jesus. Algo eterno que não pode ser roubado, só basta eu e você termos fé e obediência. Fé e obediência. Amém? Então, quando entendemos esse contexto dessas alianças, nós vamos olhar a palavra aliança em si. E tem duas vertentes dessa palavra, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. No Velho Testamento, essa palavra significa berit. Traduzindo ela do literal, significa realmente cortar, derramar sangue. Ela também, no Strong, ela fala sobre um acordo, um pacto, um compromisso. Então, todas as alianças, todo o acordo
que deveria ser feito no Velho Testamento, havia um derramamento de sangue. É muito comum a gente ver em culturas, principalmente africanas, as pessoas vão fazer pactos, eles cortam o sangue e tocam sangue no outro sangue. Por quê? Porque isso é a raiz de um contrato, um derramamento de sangue no Velho Testamento. Da mesma forma, essa palavra também, no Velho Testamento ainda, ela significa um compromisso, uma obrigação. Essa palavra ela é usada também em Lucas 22, quando Judas faz um acordo. A palavra lá diz que Judas fez um pacto com aqueles homens para entregar Jesus. Ele entrega algo em obediência àqueles homens. E em seguida nós vemos que Judas teve remorso e se suicidou. Por quê? Porque naquele tempo, no Velho Testamento, a palavra aliança, os compromissos, não são como hoje, que se tornaram banais. Hoje você vê o matrimônio sendo desfeito com pessoas que casaram não tem nenhum mês. Mas naquele tempo não. Homens que fizeram as suas alianças, homens que falaram, que prometeram e deram a sua palavra, eles tinham que cumprir o que prometeram, porque a palavra naquele tempo valeria. Então, nesse mesmo contexto, no Novo Testamento, essa palavra ela tem uma breve mudança e se torna diatec, que trata também de uma combinação de um testamento, de vontade ou de uma resolução. Um exemplo prático dessa palavra hoje seria uma pessoa que recebe uma herança ou recebe um inventário. A pessoa lá, ela é neta de não sei quem e a pessoa lá morreu e ela não fez nada, mas ela tem direito àquela posse. Ou um outro exemplo prático é uma pessoa que chega em um orfanato e ela escolhe uma criança e ela toma essa criança por adoção. Aquela criança, ela naturalmente não teria direito a nada que aquele pai teria para oferecer. Mas quando ela é adotada e ela agora está dentro de um núcleo familiar, ela tem direito a uma herança. Ei, meu irmão, da mesma forma eu e você. A Bíblia fala que nós fomos comprados com o espírito de adoção. Em Romanos 8,15 fala, porque não recebeste espírito de escravidão, por outras vezes estardes em temor, porque recebeste espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. A Bíblia também relata em Colossenses 1,13 que Ele nos tira do império das trevas. Ele vai lá e nos resgata do império das trevas e nos traz para o império do Filho do seu amor. Você foi resgatado. Você se encontrava naquela condição de uma criança órfã, indefesa, mas Cristo Jesus, através de uma aliança superior, que foi lavada pelo próprio sangue dele, um sangue que ouro, prata, nenhuma moeda, nenhuma propriedade, nenhum veículo, nada, se juntasse toda a riqueza do mundo, não poderia comprar o preço do sangue de Jesus, mas Cristo derrama o seu próprio sangue em favor de mim e você, para que essa posição pudéssemos ser mudados. E o que éramos treva, o que éramos pecados, agora somos o amor de Cristo. Filhos, não escravos. Filhos, não escravos. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo ele enfatiza que não recebemos espírito de adoção, espírito de escravidão, ele está dizendo, ei, não é para agir como temor, porque um escravo ele teme o seu chefe, digamos assim. Um escravo ele tem esse medo, mas um filho não tem o temor ao pai. Não recebestes espírito de escravidão, mas sim o espírito de adoção, porque você não vai ser como um servo perante o Senhor, mas você vai ser como um filho. E como um filho muda a circunstância, porque eu tenho acesso de direito ao que meu pai me deu. Eu posso ir lá na minha casa como filho e abrir a geladeira e ter acesso ao que meu pai conseguiu para mim. Porque eu sou filho, não sou escravo. Amém? Continuando. Então nós entendemos que, abre comigo em Efésios 1:11, nós entendemos que Cristo
é o centro da nossa aliança. Cristo, através de Cristo, nós somos aliançados com Deus no Novo Testamento. Efésios 1:11, ele fala isso e ele está apontando a toda a humanidade. Fala assim: nele Cristo, digo, no qual também fomos feitos heranças, predestinados segundo um propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, verso 13, em que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, nele quem? Em Cristo. E ele continua: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual o penhor da vossa herança até a esperança da sua propriedade, em louvor para a glória. Ele está dizendo: todos vocês estão predestinados a em Cristo. Todos, sem exceção. Todos. Toda a humanidade, todos nós estamos predestinados a ter direito a uma herança gloriosa, uma herança em Cristo, sem exceção. Sem exceção. Todos nós somos predestinados em Cristo. Por isso que ele fala, e ele frisa um novo nascimento, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho da salvação, nós temos crido, fé. Crendo, obedecendo, nós tomamos posse em Cristo da nossa salvação, de uma nova aliança, e é eterna. Amém? Então Deus, ele estabelece a aliança, e dentro desses contextos nós precisamos entender alguns elementos específicos. Abre comigo em Salmos 89, verso 28. Esse texto ele fala de alguns elementos importantes que nós precisamos entender para perceber o compromisso que eu e você devemos ter com Deus nessa aliança. Salmos 89, 28, fala assim: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com as varas das suas transgressões e com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Deus, ele está apontando aqui a Davi. E nesse salmo, Davi escreve esse salmo sobre a aliança que Deus tem feito com ele. E ele fala: eu firmei com você a minha aliança. Ele diz: eu não vou quebrar jamais a minha aliança com você, Davi. E nesse contexto, nós precisamos entender que é um compromisso mútuo. Uma aliança tem um papel da parte de Deus, mas também tem um papel da minha e da sua parte. No contexto da parte de Deus, nós precisamos entender que uma aliança de Deus com o homem jamais vai ter a sua origem no homem. Não tem como o homem querer fazer uma aliança diretamente com Deus. Não, é Deus que chama o homem para uma aliança. A origem da aliança de Deus com a humanidade está no próprio Deus. Por quê? Porque quando você está falando de um compromisso, de um contrato, comercialmente, você está falando de pegar pessoas igualitárias ou numa condição onde eles aportam algo em conjunto para formar uma sociedade, por exemplo. Mas quando estamos falando de Deus e do homem, o homem não tem nada a oferecer naturalmente a Deus. Nada. Então o homem não pode propor algo a Deus, mas sim Deus ele propõe ao homem. Então toda a origem de uma aliança, ele está intrinsecamente conectado a Deus chamando o homem à aliança. Você vai enxergar na Bíblia, Deus vai e chama Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão. Amém?
Só Deus, ele tem a autoridade de tornar essa aliança efetiva. Não faz parte do homem. Não há como o homem beneficiar a Deus. Uma outra coisa, Deus sempre, repita comigo, sempre vai cumprir o que prometeu. A Bíblia deixa claro que Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então, numa aliança entre Deus e o homem, Deus sempre se manteve estável. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele falou, está feito, vai acontecer. Ele é fiel para cumprir, desde que eu e você obedeçamos o que Ele prometeu. Então, quando estamos falando de uma aliança, entendemos esses dois contextos, Deus e o homem. Deus sempre vai cumprir a parte dele, mas o homem é o responsável por manter essa aliança. Por quê? Porque essa aliança só pode ser desfeita ou ferida por parte do homem, nunca de Deus. O homem é o responsável por quebrar, por desfazer ou por desobedecer e ter a consequência devida por uma quebra da aliança. Nunca Deus. Nunca Deus. Repita aí comigo, nunca Deus. Ele nunca vai mudar. Ele é fiel. Ele é justo para cumprir o que Ele prometeu. Amém? Então, nesse contexto, nós entendemos, abre comigo em 2 Crônicas 6, verso 14. Ele fala assim, disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, porque tu que guarda a aliança e a misericórdia a teus servos que todo o coração andam diante a ti. Deus é o responsável por guardar, Ele não vai quebrar, Ele não vai infligir nunca essa aliança. Mas da mesma forma, Deuteronômio 29, 9 fala assim, guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as. Está falando sobre obedecer, guarda, cumpre, eu e você, guarda, cumpre, se mantém santo, se mantém íntegro, se mantém no que Deus prometeu para você. Aí ele continua dizendo, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Uma condicional de uma obediência executada por mim e por você. Para que prospereis por tudo que fizerdes. Se mantenha obediente, em fé, em linha ao que eu prometi. Então nós entendemos nesse contexto, um Velho Testamento, Jeremias 31 fala, não conforme a aliança que eu fiz com teus pais, no dia em que tomei pela mão, para tirares da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os de haver desposado, diz o Senhor. Está falando sobre homens, um povo de Israel, que recebeu um milagre do Senhor. Eles foram livres de um cativeiro, livres do império do Egito. Meu irmão, esse povo desfrutou de milagres. Eles viram o mar se abrir. Eles desfrutaram de um maná dos céus, no deserto. Eles sabiam e tinham provado do Senhor. Mas eles anularam a aliança, eles desfizeram o efeito dela. Que efeitos são esses? Promessas de Deus na obediência, no compromisso. Eles quebram por não desfrutar, por não permanecerem. Oséias 4,6 fala, o meu povo está sendo destruído. Ele está falando de que povo? Do povo de Israel. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste os meus conhecimentos. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também me esquecerei dos teus filhos. Numa versão NVT, esse mesmo versículo fala, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ele está falando sobre o que ele tinha prometido para aquele povo. E aquele povo estava perecendo por não se lembrar, por não meditar, por não praticar o que a lei, ou que aquela aliança, que era a aliança mosaica, falava. Perecendo por não praticar. Perecendo por não conhecer. Por não viver.
E aí nós entendemos nesse contexto que essa obediência, esses apontamentos, né, de falta de conhecimento a respeito das promessas de Deus sobre mim e você, nos faz perecer. Quando nós estamos falando, falta conhecimento, nós precisamos entender o que Cristo prometeu para mim e para você. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos aliançados com Deus, mas estamos com enfermidade, mas nós não nos lembramos do que Deus e a sua palavra nos falou. Mas nós lembramos do dipirona que está na cozinha. Ele prometeu pelas suas pisaduras. Eu e você fomos sarados. Você ceiou hoje, nessa manhã, e comeu do corpo. O corpo simboliza as transgressões de Cristo na cruz do Calvário. E porque você ceiou e comeu daquele corpo, ei, a convicção de cura chega para você. É um memorial do que Cristo fez por você. Nessa convicção de tomar posse ao que Ele prometeu. Tomando posse da promessa, do que Cristo prometeu. Um outro contexto, Cristo nos redimiu da morte. Ele nos libertou, meu irmão, do pecado. Você não tem que viver preso ao pecado, não. Se arrependa. Não viva como remorso, com culpa ou com pesar, não. É arrependimento genuíno. Esse pecado não tem domínio sobre você, porque Cristo venceu, te resgatou. Às vezes nós ficamos presos a coisas que Cristo já levou, Cristo já fez, Cristo já conquistou para mim e por você. E porque nós não conhecemos, estamos padecendo pela falta do conhecimento. Uma outra coisa que Cristo nos faz, eu acabei de ler para você, Ele nos tira de um quadro de miséria se formos obedientes. Ele nos insere. Gálatas 3,19 fala que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das promessas que Deus faz a Abraão. Ou seja, quando você vê aquele quadro que é apontado aqui, você vê a aliança de Deus com Abraão, ela está aqui, mas ela tem um elemento dela é atemporal. As bênçãos, as promessas de Deus a Abraão, elas permanecem para mim e para você até hoje. Nós fomos inseridos numa nação santa, povo eleito. A Bíblia diz, ei Abraão, te abençoarei, te farei prosperar, te multiplicarei, vocês serão férteis. Isso é para mim e para você, porque eu fui inserido nessa promessa. Só que se eu não conheço, eu não tomo posse. Então, a consciência de tomar posse depende muito de entender o que está escrito ao meu respeito. O que Cristo conquistou, aonde eu estou inserido e o que eu posso tomar por posse. Por quê? Porque se eu cumprir, se eu estou estabelecido numa aliança, mas se eu estou aliançado, compromissado, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Compromisso, obediência, fé da nossa parte. Se mantendo firme ao que Cristo prometeu para mim. E aí sim, eu faço o meu corpo como sacrifício vivo, porque eu reconheço que tudo o que Cristo me prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Novo Testamento, ele também dá advertências sobre não estar aliançado com Deus. Abre comigo em João 15, a gente já vai encerrando. João 15, verso 4 fala, permaneçam. Permaneçam. E essa palavra permaneçam, ela está ligada diretamente ao imperativo. Sobre uma ação que eu e você devemos fazer. De permanecer, de estarmos firmados. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, Jesus aqui ele vem falando sobre permanecer nele, sobre estar nele, sobre estar constante, compromissado com ele. Se você está inserido na nova aliança, a nova e eterna aliança, como ceiamos hoje, Cristo ele nos adverte, permaneça em mim. Se ele está falando algo no imperativo, muitas vezes não vai ser fácil não. Mas o fato de você ficar firme e não se balançar com os ventos desse mundo, meu irmão, vão te fazer alcançar as promessas dele. Um outro contexto de advertência que ele fala é sobre ser participante, em Hebreus 3,12. Ele fala, portanto, irmãos, cuidem-se para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se desvie do Deus vivo. Advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se nenhum de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Ele está falando sobre um coração. E Ezequiel 36, ele fala sobre esse coração, ele fala sobre um coração de pedra, um coração de carne. E esse coração de pedra, ele quando nós aceitamos Jesus, ele se transforma num coração de carne. E esse coração de carne quer dizer que ele está sensível às coisas do Espírito, mas enquanto aquele coração de carne, aquele coração de pedra, aquele coração insensível, aquele coração perverso, ele é insensível às coisas de Deus. Ele fala, não tenham esse coração. Por que ele fala, não tenham esse coração? Porque da mesma forma que eu e você estamos com o coração sensível, podemos calejar o nosso coração e perder essa sensibilidade, isso quer dizer que nos vai afastar, nos tirar de uma participação de Cristo. Deixa eu te falar, é como uma mulher que compra um sapato novo, e eu gosto desse exemplo. Não sei se isso acontece lá em casa, mas minha esposa, quando ela calça um sapato, geralmente as primeiras vezes que ela usa, caleja e ela fica machucada. E aí ela sempre tem que andar com uma sandália dentro do carro, porque aquele sapato vai machucar ela. Só que chega um certo momento que aquele sapato não machuca mais ela, porque ela se tornou naquele lugar insensível à dor. Não deixe o seu coração, meu irmão, se tornar insensível para as coisas de Deus. Não deixe seu coração ver o pecado como uma normalidade. Não, nós precisamos ser participantes. Nós precisamos ter o cuidado, o zelo de permanecer na aliança, em obediência, em zelo, em fé, para que as coisas de Deus possam se cumprir em nossas vidas. As promessas de Deus foram lançadas e Ele é fiel para cumprir. Ele não vai mudar, Ele já estabeleceu, cabe a mim e a você tomar por posse e se manter obediente àquilo que Ele prometeu. Amém? Você pode ficar de pé. Seja compromissado com o que a palavra de Deus tem a nosso respeito. Seja compromissado com o que a palavra fala ao teu respeito, com o que Deus deseja para você. O teu propósito, meu irmão, é obedecer, ser fiel. Porque você está numa aliança onde o compromisso deve ser mútuo. E Ele vai ser sempre fiel para com você. Ele não vai falhar. Nele não é encontrado sombra de variação. Ele é fiel. Cabe eu e você estarmos firmes e aliançados naquilo que Ele prometeu, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo o que a palavra, tudo o que a palavra fala ao teu respeito.
Você que está aqui nessa manhã e ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja participar dessa aliança, de tudo isso que nós